aqui que Jesus era Deus, sendo em forma de Deus, ele veio do céu, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não quis tomar o lugar de Deus. E o texto também diz que ele aniquilou-se a si mesmo. O significado é reduzir a nada, abater-se, humilhar-se, rebaixar-se, né? Foi o que Jesus fez, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, e morte de cruz. Era chamado de maldito aquele que morria em uma cruz, era chamado de maldição, né? E Jesus se fez maldição por nós. O obediente significa que é submisso, que é humilde, né? Flexível, cumpre ou cede às vontades ou ordem de alguém. E Jesus fez isso. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. E na minha introdução aqui, o nosso pastor Silas, ele disse uma frase, eu anotei a sua frase. Ele disse assim, que o maior princípio da Bíblia é a obediência. E eu anotei essa frase que ele disse. Ele estava falando alguma coisa e ele citou essa frase: o maior princípio da Bíblia é a obediência. Isso quer dizer que é possível você estar fazendo uma coisa boa e ser um desobediente. Eu posso estar fazendo uma coisa boa e mesmo assim sendo um desobediente. Pastor, me prova isso na Bíblia. Por exemplo, a arca estava sendo levada, os bois tropeçaram, a arca ia cair no chão. Uzá, com boa intenção, foi colocar a mão na arca para não cair no chão. O que Deus fez? Abriu um buraco na sua barriga e o matou. Ele estava de boa intenção, mas ele não poderia colocar a mão na arca. Ele não poderia carregar a arca daquela maneira, botar a mão na arca. Ele estava tentando salvar a arca, que estava caindo no chão, porque os bois tropeçaram, com uma boa intenção, mas ele não poderia botar a mão na arca. Deus o matou, boa intenção. Tem um velho ditado que diz que no inferno está cheio de boas intenções. Não está na Bíblia, isso é um ditado popular. Outro exemplo, eu pego meu dízimo e dou para os pobres, compro cesta básica, estou fazendo uma coisa boa, mas isso é errado, porque a Bíblia diz que nós devemos dar o dízimo no templo. Então, estou fazendo uma coisa boa, mas de maneira errada. Também tem algo interessante na Bíblia, que fala a respeito de Adão, no jardim, que ele poderia comer de tudo, menos do fruto da árvore proibido por Deus. Agora, não está escrito na Bíblia que é proibido comer fruto. Não está escrito na Bíblia que é proibido você comer uma fruta, comer maçã, comer pera, abacaxi. Não está proibido, mas Deus o proibiu de comer um fruto. Deus disse: você pode comer de todos os frutos, mas se você comer desse, certamente você vai morrer. Deus colocou ali um limite. Deus está dizendo assim: olha, se você passar disso é transgressão. Aí você diz: pastor, o que é transgressão? Deus cruza uma linha, aqui tem uma escada e aqui tem uma linha, e Deus diz: ó, você pode chegar até essa linha, se você passar daqui, isso é transgressão. Deus diz: ó, você pode andar para a esquerda e até o final, você pode vir até a direita e ao final, você pode andar para trás, mas se você, quando você chegar aqui, não passe dessa linha. Se você passar dessa linha, isso é transgressão. Você chega perto, apenas coloca seu pé, já transgrediu. Tem um texto interessante na Bíblia, em 1 Reis 2,46, que fala de Salomão e Simei. Simei foi um dos homens que jogou pedra em Davi, queria matar Davi a pedradas. E Salomão deixou uma sentença para ele, falou: não vou te matar, mas você tem que permanecer em Jerusalém. Se você sair de Jerusalém, você morre. Ele diz assim: ó, meu rei, boa essa palavra. Tá bom. Passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos. 2 escravos dele fugiu para outra cidade, chamada Gate. E aí alguém avisou para ele: ô Simei, seus homens fugiram, está lá em Gate. Aí ele falou assim: então vou buscar os meus servos. Ele estava fazendo uma coisa boa, eram os seus servos.
mas ele tinha que sair da onde? De Jerusalém. E o rei disse o quê? Se você sair de Jerusalém, você vai morrer. Você tem que permanecer em Jerusalém. A palavra é: você pode viver, comer, fazer seus negócios, você pode crescer, mas não saia de Jerusalém. Mas os 2 servos dele fugiu para outra cidade. Ele foi buscar os servos, e alguém viu ele sair da cidade. Tem sempre alguém me vendo, tem sempre alguém te vendo. E alguém foi e falou para o rei: ei, o Simei saiu da cidade, foi buscar 2 servos que fugiram. Aí Salomão chamou ele e disse: ô Simei, eu não disse a você que não era para você sair da cidade? Você poderia viver em Jerusalém, você poderia ficar em Jerusalém, você poderia comer, fazer seus negócios, mas disse a você: se você saísse de Jerusalém, você iria morrer. Salomão disse para o seu comandante: enfia a espada na barriga dele e mata ele. E o matou. Transgressão é quando você cruza uma linha que Deus disse: olha, você não pode cruzar essa linha. Se você cruzar essa linha, você será punido. Se você passar dessa linha, você vai morrer. Deus disse: ó, não coma do fruto proibido. Se você comer, você vai morrer. Se você comer desse fruto, você vai morrer. Você vai cruzar essa linha. Não cruze essa linha, senão você vai morrer. E a Bíblia ainda diz mais, em Gênesis 16:2, fala de Abraão. Deus disse para Abraão: eu vou te dar um filho. Deus disse: olha, eu vou te dar alguém que vai sair das suas entranhas, seu filho, com a sua esposa. Mas o tempo estava passando, estava demorando. E aí a esposa de Abraão, já idosa, disse a ele: olha, Abraão, se deita aqui com a minha serva Agar, vamos resolver esse problema e você terá um filho, porque nós já não temos mais idade, o tempo está passando, deita-te com ela e tenha um filho. Abraão se animou, foi lá, deitou com Agar, teve um filho chamado Ismael. Ismael é honrado pelos árabes e pelos muçulmanos. Depois de um tempo, Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, nasceu Isaac, que é honrado pelo povo judeu. E para o muçulmano, Abraão, quando ele foi lá no altar sacrificar, ele levou Ismael. Para o judeu, levou Isaac. A Bíblia diz que levou Isaac, mas para o muçulmano ele diz que que Abraão subiu com seu filho Ismael. O interessante disso é que os muçulmanos radicais odeiam Israel. Abraão, ele passou da linha, e os muçulmanos radicais, eles odeiam Israel. A TV está sempre mostrando, até o dia de hoje, Israel matando palestinos, os árabes matando israelenses. Essa semana mesmo, Israel matou 10 palestinos e um soldado de Israel foi morto. Briga em irmãos, de irmãos. O preço da desobediência. São irmãos, mas estão sempre brigando, porque um dia o seu pai cruzou uma linha que Deus disse que ele não poderia cruzar. Outro texto também que fala da vida de Moisés, que Deus disse para Moisés, para ele falar com a rocha e não ferir a rocha. Deus disse para Moisés: fale com a rocha quando o povo pediu água. Moisés, irritado com o povo, Moisés foi lá e feriu a rocha. Deus disse para ele: olha, você não vai entrar na terra prometida com esse povo, porque você me desobedeceu, você feriu a rocha. Deus disse para ele: fale com a rocha. Ele, irritado com o povo, feriu a rocha. Moisés naquele momento estava bem com o povo, mas estava mal com Deus. Tem hora que nós estamos bem com o povo, tem hora que nós estamos bem com o homem, tem hora que nós estamos de bem com o homem, mas estamos de mal com Deus. Tem hora que você fala: poxa vida, eu estou de bem com o homem, eu estou de bem com a minha família, mas eu estou de mal com Deus. Isso aconteceu também com Moisés. Outro texto que a Bíblia fala de transgressão é Juízes capítulo 13, versos 4 e 5. Temos o exemplo de Sansão. Sansão foi o nazireu de Deus, consagrado, separado, não podia beber vinho, não podia tocar em cadáver, não podia cortar o cabelo,
não podia se envolver com mulheres estrangeiras, não podia comer coisas imundas. Sansão fez tudo errado. Casou com mulheres estrangeiras, tocou em coisas mortas, se envolveu como não deveria, bebeu vinho, e o Espírito Santo foi embora dele, porque ele cruzou uma linha que Deus disse para ele: você não pode cruzar esta linha, a linha da transgressão. Certa vez também Pedro chegou para Jesus e disse, Jesus estava falando para ele: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eles vão colocar prego nas minhas mãos, prego nos meus pés, vão bater na minha cara, vão cortar a minha carne com chicote, eu vou ser humilhado, e eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Pedro disse: Senhor, tem dó de ti mesmo, para de falar isso, você não vai morrer, eu não vou deixar. Jesus o repreendeu: para trás de mim, Satanás. Porque no fundo, no original, o que Pedro estava dizendo é: desobedeça a Deus. Porque se Jesus dissesse: eu não vou para a cruz, ele estava desobedecendo a Deus, já que Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então o que Pedro estava dizendo para ele no original é: desobedeça a Deus, mesmo sem essa intenção. Ele está dizendo: desobedeça a Deus, não vai para a cruz. Então Jesus o repreendeu. Ele disse: para trás de mim, Satanás, porque você está tentando colocar uma outra visão, um outro propósito daquilo que Deus já colocou. E tem também outro texto na Bíblia que fala da vida de Davi. Ele transgrediu, ele cruzou uma linha, né? Em 2 Samuel capítulo 12, versos 10 e 11, Davi pecou e o profeta trouxe uma palavra para ele. O profeta disse: olha, você não vai morrer, mas tem uma espada contra a sua casa. Quem cometia adultério no Antigo Testamento, quem pecava, no caso do adultério, morria a pedradas. Quantas pessoas morreram? Muitas pessoas. E ele pagava com a vida, era morto. O profeta disse a ele: você não vai morrer. Deus disse que você não vai morrer, está perdoado aí o seu pecado. Algumas pessoas pensam que Deus passou a mão na cabeça de Davi, porque o profeta disse para ele: você não vai morrer. Deus passou a mão na cabeça de Davi porque ele era bonzinho. Deus não passou a mão na cabeça de Davi. Deus deixou uma palavra para ele: olha, o teu erro, você cruzou a linha, eu cruzei uma linha e você não respeitou a minha linha. Aí ele deixa uma palavra, ele diz: uma espada será contra a sua casa. Essa não é uma boa palavra, porque quando você olha para a Bíblia, você vai ver Aminon estuprando a sua irmã, filho de Davi. Absalão, filho de Davi, para vingar-se da sua irmã, vai lá e mata Absalão. Absalão se revolta contra seu pai e toma o palácio, e pega as suas esposas, suas mulheres, e tem relação com ela. Depois, mais tarde, Salomão mandou matar o seu irmão Adonias. Ou seja, a espada estava sempre dentro da casa de Davi, irmão matando irmão. Deus disse: eu vou te perdoar, mas vai ficar uma espada dentro da sua casa, porque você cruzou uma linha, você transgrediu, você foi além daquilo que eu disse que você poderia ir. Temos também o exemplo de Judas, um discípulo de Jesus, de confiança, era o tesoureiro de Jesus, mas Judas, ele usou Jesus, o seu mestre, e ele amou o dinheiro, e no final a Bíblia diz que ele pagou com a sua vida, tirando a sua vida e se matando. Em Mateus 27:4 ele diz: pequei traindo sangue inocente. E Judas ali, ele se perdeu. O nosso maior modelo é Jesus Cristo, e existia uma expectativa: quem seria aquele que iria pisar na cabeça de Satanás? Desde a profecia lá de Gênesis, que ia nascer um da semente da mulher, que iria pisar na cabeça de Satanás. E existia uma expectativa: quem seria o Yeshua? Quem seria o Messias? Quem seria Jesus, que iria pisar na cabeça da serpente, na cabeça do diabo? E aqui nós podemos conjecturar, sem ferir a Bíblia, que o diabo poderia ter pensado: quando nasceu Abel, pode ser esse que pisará na minha cabeça. Mas Abel morreu e não ressuscitou. Então o diabo deve ter pensado: esse aí não vai pisar na minha cabeça. Morreu e não ressuscitou. Vem Noé, ali um homem justo, um homem íntegro,
Mas depois que saiu da arca, Noé amaldiçoou o seu filho, amaldiçoou a sua geração. Então o diabo deve ter pensado: esse aí não pode pisar na minha cabeça, amaldiçoou a sua casa. Também não é isso. Vem Moisés, o libertador. Talvez o diabo pensou: esse aí pode pisar na minha cabeça. Mas com o tempo Moisés também transgrediu, pecou. O diabo disse: não, também não é isso. Esse não pisará na minha cabeça. Vem Arão, o primeiro sacerdote. Mas Arão também pecou, deixou o povo fazer bezerro de ouro. Então o diabo deve ter olhado para ele: não, esse aí também não vai pisar na minha cabeça. Veio Abraão, mas Abraão também cometeu erros, mentiu, também transgrediu. Esse aí também não vai pisar na minha cabeça. Veio Jacó, mas Jacó também enganou seu pai. Então o diabo deve ter pensado: esse aí também não vai pisar na minha cabeça. Veio Isaac, mas Isaac também pecou. Veio Davi, mas Davi também pecou. Veio Salomão, mas Salomão também pecou. O diabo também disse: não, esse também não vai pisar na minha cabeça. Mas certa vez, certa feita, João estava batizando e Jesus começou a chegar na sua direção. Jesus começou a andar na direção de João, e de repente ali João avista ele. E quando João avista Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. E quando João declara essa frase, certamente o inferno já começou a ficar nervoso, porque agora ele já sabia quem era o Yeshua HaMashiach, aquele que iria descer para pisar na sua cabeça, aquele que iria descer para levar a carga de todos, aquele que iria descer para cumprir a vontade de Deus, não iria fazer a sua vontade, não tinha pecado nele. A Bíblia diz que o único que foi tentado sem pecado foi Jesus. E ele foi marchando em direção a João. Ele foi na direção de João, porque João precisava liberar Jesus. Jesus não tinha autoridade suficiente para se liberar. Ele precisava de alguém para liberar ele, porque estava nas Escrituras. E ele disse para João: eu vim para cumprir as Escrituras, por isso você deve me batizar. Eu vim para fazer cumprir a vontade de Deus. Então aquele que obedece, está diante da vontade de Deus, ele não vai cumprir, vem cumprir as suas vontades, ele submete à vontade de Deus. E somente com 30 anos que Jesus foi batizado, porque somente com essa idade um judeu poderia ser chamado de rabino e respeitado. Jesus submeteu a isso. E Jesus, depois que se batizou, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, talvez nós podemos pensar em escolher qualquer outro lugar, mas a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto. E a Bíblia diz que ele foi tentado 40 dias pelo diabo, 40 dias sendo tentado. E Jesus fez um jejum de 40 dias e teve fome, porque ele era 100% homem, mas 100% Deus. Ele sentiu fome. Depois de 40 dias veio a fome, e a Bíblia diz que o diabo apareceu. O diabo disse: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. O diabo colocou dúvida em Jesus. Ele disse: se tu és o filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Jesus estava com fome. Jesus respondeu para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existe uma coisa que é maior do que comida, bebida, sexo. Jesus diz: a palavra que sai da boca de Deus, nem só de pão viverá o homem. E olha que nós gostamos de comer. Os crentes gostam de comer, mas Jesus diz que tem uma coisa maior do que a comida, do que a bebida. Ele diz: nem só de pão viverá o homem. Você não pode viver só por comida.
Você não pode viver só por pão. Tem um ditado popular aí fora que diz: quem vive só por comida é porco. Você não vive só por comida. Nós gostamos de comer, mas existe algo maior do que comida. Existe coisas maiores do que bebida. Existe a graça de Deus, existe a palavra de Deus, existe a esperança de Deus, existe uma visão celestial, existe a palavra poderosa de Deus. Existe algo que é maior do que comida, que é maior do que bebida, que é maior para a sua vida. Existe algo que é maior. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Tem algo maior do que comida e do que bebida? Nós agradecemos a Deus pelo pão de cada dia. Está no Pai Nosso. Nós agradecemos a Deus pelo alimento. Glória a Deus pelo alimento da manhã. Glória a Deus pelo alimento que Deus nos dá. Glória a Deus pelo alimento dos nossos filhos. Mas existe algo maior do que comida e bebida. Existe algo maior que você pode fazer. Existe algo maior que eu posso fazer, que é a palavra de Deus. Então Jesus disse: eu vivo pela palavra de Deus. Eu não vivo apenas por comida. O diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou todos os reis do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Verso 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Jesus não questionou o diabo se ele poderia dar ou não a ele. Jesus não questionou o diabo dizendo: você não pode me dar isso. Jesus não questionou a ele se ele poderia entregar ou não a Jesus. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. A Bíblia também diz que ele levou-o também e pô-lo sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és um filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondeu: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que o diabo citou a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia mais do que qualquer teólogo, mas o diabo não obedece. Se você quer viver como obediente, você irá para o deserto, você será tentado, mas você passará pela prova e você vai dar glória a Deus. Certa vez Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. Sepulcro caiado é bonito por fora, mas está podre por dentro. Você vai no cemitério e você vê lá alguém que tem dinheiro, faz algo bem bonito, coloca mármore, muito bonito. Alguns pintam, mas por dentro, quem está lá dentro está podre. Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. Por quê? Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês estão estragados. Nem Jesus escapou do princípio da obediência. Jesus teve que submeter a esse princípio. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Ele está dizendo: ó, se for possível, passa de mim essa cruz, passa de mim essa dor, passa de mim essa angústia, se for possível, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Uma declaração no Facebook sem obediência não vale nada. Declaração de amor de marido para a mulher sem obediência não vale nada. Eu conheço vários pastores que declararam no Facebook amor a sua esposa e pularam a cerca, traiu a sua esposa. Isso não vale de nada. Declaração de filho que ama o pai, isso não vale de nada. O maior princípio para Deus, o maior princípio de Deus para o homem é a sua obediência. É quando você submete. O dom não pode ser maior que a obediência. O talento não pode ser maior do que a obediência. Pode ser muito talentoso, pode profetizar, mas não substitui a obediência. Jesus teve que submeter a obediência. Se for possível, passa de mim esse cálice,
passa de mim essa cruz, passa de mim essa dor, passa de mim essa vergonha, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, Jesus disse, que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E a Bíblia diz que ele dirá assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a transgressão. Interessante. Expulsa demônios, profetiza, sinais de maravilha, né? Nosso pastor já explicou sinais de maravilha. O sujeito só tem um braço, ele ora pelo outro e nasce outro braço. Só tem um olho, o cara ora por ele e nasce outro olho. Sinais de maravilha. O cara só tem um rim, ora e nasce outro. Sinais de maravilha. O cara não tem, mas nasce outro. Sinais de maravilha. Mas Jesus disse: olha, que esses que expulsa demônio, profetiza, sinais de maravilha, aqueles que praticam a iniquidade, Jesus vai dizer: apartai vós de mim, que praticais a iniquidade, a transgressão. Então é possível um desobediente expulsar demônios, é possível um desobediente fazer sinais de maravilha, é possível um desobediente profetizar e acontecer. Por causa de quê? Por causa do poder do nome de Jesus. Não está ligado à salvação. O poder do nome de Jesus até um desobediente usa. O poder do nome de Jesus até um desobediente usa para expulsar demônio, para profetizar e para fazer sinais de maravilha. Então é possível um desobediente expulsar demônio. Agora, para quem obedece, a Bíblia diz que Deus exalta. Filipenses 2, 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então tem uma recompensa para quem obedece. Se você obedece a Deus, tem uma recompensa, porque Deus é um Deus de recompensa. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Fidelidade a Deus não é por um período, não é por um tempo, não é por alguns meses, não é por um ano. Fidelidade a Deus é até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem serve a Deus e é obediente tem direito à recompensa. Se você está servindo a Deus, você tem direito à recompensa. Se você é fiel a Deus, você terá direito à recompensa. Mateus 25, verso 23. Bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, se você é fiel, se você obedece, você pode contar que a recompensa de Deus vai chegar na sua vida, a recompensa de Deus vai chegar na sua família, a recompensa de Deus vai chegar na sua casa, porque Deus é um Deus de recompensa para quem obedece. Porque Deus me ama, eu não posso explicar. Romanos diz, Paulo escrevendo aos Romanos 5:6, adiante, ele diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tem uma explicação porque Deus chama, não tem uma explicação porque Deus me ama, mas Deus deixou a sua palavra, mas Deus prova o seu amor para conosco, amor provado, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode ser um pecador, eu posso ser um pecador, mas nós somos amados por Deus. Você é amado por Deus. Foi por isso que Jesus submeteu à vontade de Deus, porque nós somos amados por Deus. Jesus deixou a sua mensagem. Ele diz assim, Apocalipse 22:12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Novamente ele fala de recompensa, de galardão para quem é obediente. Apocalipse 22:20: certamente cedo vem.
Jesus deixou sua mensagem: eu vou voltar, João 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sua mensagem, ele disse: eu vou voltar. Atos capítulo 1, verso 11. E disse, e esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Está dizendo que ele vai voltar. Você sabe que uma hora a porta vai fechar. Uma hora a porta vai fechar. Mateus 25:10 fala das virgens. Diz lá que, e tendo elas ido comprar azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Vai ter uma hora que a porta vai se fechar. A porta não vai ficar aberta para sempre. A porta não vai ficar escancarada para sempre. Vai ter uma hora que a porta vai fechar. E a Bíblia diz que a porta se fechou. Veja que elas esperavam a mesma pessoa. Elas estavam querendo ir para o mesmo lugar, para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Se você perguntar, por mais miserável pecador, ele quer ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo, o beberrão, a prostituta, o ladrão, todo mundo quer ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Elas estavam esperando a mesma pessoa, querendo ir para o mesmo lugar, o céu. Só que o tempo acabou. A porta fechou. Já era tarde demais. Então vai ter uma hora, vai ter um tempo que a porta vai se fechar. Em Mateus 25:13, Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Paulo disse para Timóteo, 1 Timóteo 5:22, conserva-te a ti mesmo puro. Mas como conservar puro no mundo como esse? Como conservar puro acessando a internet? Como conservar puro vendo TV? Como conservar puro no meu trabalho? Como conservar puro? Talvez você possa dizer: pastor, eu sou tentado a todo tempo. Eu sou tentado no trabalho. Eu sou tentado em casa. Eu sou tentado na rua. Em todo lugar eu sou tentado. Como eu vou me conservar puro? Toda hora vem alguém tentando me tentar. Toda hora se eu caminho para a direita, sempre vem uma tentação. Sou tentado no meu trabalho, aonde eu ando, aonde eu chego. Como eu vou me conservar puro? Mas Paulo disse para Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro. Você precisa se conservar puro. Em Lucas 21:34, Jesus disse assim: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus disse: olhai por vós mesmo. Olhai por vós. Olhe por você, né? Pare de olhar para os outros. Olhe por você, porque ele disse: eu venho como um ladrão. E nós sabemos que ladrão não te avisa a hora que vai te roubar. Um ladrão nunca vai te avisar. Um ladrão sempre vem, de repente, aparece na sua frente. Do nada, ele aparece com a pistola na sua frente e você não sabe de onde ele saiu. E você tem que entregar. Jesus disse: eu venho como um ladrão. Ele não é um ladrão, mas virá como um ladrão. Você não sabe a hora que ele vem. Você não sabe de onde, que hora. Mas ele disse: eu venho como um ladrão. E a cruz não foi uma derrota. A cruz foi uma vitória. O preço que Jesus pagou por nós foi uma vitória. Então, quando você obedece, quando eu estou obedecendo, vai vir vitória para a nossa vida. Vai vir vitória para a sua vida. Teve vitória. A morte não pôde declarar vitória sobre Jesus. Jesus foi que declarou vitória sobre a morte. O inferno não pode declarar vitória sobre Jesus. Jesus que declarou vitória sobre o inferno. Que assim seja a sua vida. Você vai declarar vitória, porque você está obedecendo. Você está de acordo com a palavra. Você está de acordo com Deus. Então virá vitória sobre a sua casa. Virá vitória sobre a
sua família, virá vitória sobre você, porque você está debaixo da palavra submetendo. Então você será um vitorioso. Seus filhos terão vitória, sua filha terá vitória, seu marido terá vitória, você terá vitória, porque a cruz não foi uma derrota na vida de Jesus, a cruz foi uma vitória, e vitória virá na sua vida quando você submete a palavra de Deus. Quantos podem adorar? Quantos vitoriosos aqui nesta noite podem celebrar o nome de Jesus? Quantos vitoriosos aqui nesta noite podem celebrar o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida, o Deus que é sobre nós, o vitorioso, o único, o invisível, mais real. A Ele a glória para sempre. A Jesus Cristo, o que morreu por nós, não foi uma vergonha, mas foi uma vitória. Nós somos mais do que vencedores por aquele que lutou por nós, por aquele que pagou o preço por nós. Então você é vencedor, porque Jesus venceu a cruz. Fique de pé nessa noite. Nós estamos caminhando para o